programa Cidade Aberta, segunda edição, começa a partir de agora aqui pela TV Cidade Farroupilha, canal 14, o canal digital da NET. Estamos no ar para toda a região da NET, cobertura Farroupilha pelo canal 14, também pelo aplicativo TV Cidade Farroupilha e ainda pelas redes sociais. O Cidade Aberta com o apoio cultural do Bob's Caxias do Sul, um empreendimento do Grupo Feltrin. Nossas convidadas no programa de hoje são as psicólogas que fazem parte da Elopsi, psicólogos associados de Farroupilha, a Gisele Dalzocchio Montemeso e também a Michele Lucchesi, que estão conosco aqui nos estúdios da TV Cidade. Nós estamos falando mais sobre o projeto Pai Presente, que a Elopsi abraçou por meio desta necessidade, juntamente também com a Defensoria Pública, a promotoria aqui do município de Farroupilha, o Poder Público Municipal e o projeto o Brasil Sem Grades também. Faço questão de mostrar para vocês o cartaz que está sendo apresentado também, que identifica, enfim, projeto Pai Presente, trabalhando justamente essa questão da educação e acima de tudo, da paternidade. Não tem como suprir a importância do pai, como não tem como suprir a importância da mãe também na vida do filho. A paternidade, ela advém do pai, a maternidade advém da própria mãe também. Então, respeitando, né, psicólogas, todas as formas de convivência que nós temos na atualidade e também todos os, eu diria, conceitos de família. Hoje nós não temos mais aquele conceito tradicional de família. Ele ainda existe, mas ele não é mais o único, né? É a figura do pai, a figura da mãe, a figura dos filhos estão convivendo no mesmo lar, daqui a pouco hoje já não estão mais. Hoje são outras formas de concepção e de conceito da própria família. É preciso respeitar tudo isso. Mas respeitando não significa se eximir da responsabilidade, né? Com certeza. Hoje em dia a gente fala, né, de diversas formas de constituição familiar, famílias recasadas, né? Então vem um pai, traz um filho, né? Sim. Casa com uma outra mulher, traz outro filho. E isso traz uma cultura muito diferente de como vamos assumir esse papel, sendo que eu não sou o pai daquela criança, mas ali tu estás exercendo São realidades diferentes a serem compartilhadas, né, e socializadas. Com certeza, é por isso que torna até mais complexo, né, a forma como as famílias têm se estruturado hoje em dia, porque traz todas essas nuances, assim, que a gente ainda não tem uma certeza de como vão reverberar, né, ao futuro para os filhos que vivem nesse ambiente, né. Mas eu acho que a ideia do projeto é justamente resgatar a importância da paternidade, seja ela vivenciada ali junto com a criança ou não. No modelo tradicional de família ou nesses outros modelos. Ou nos novos modelos de configuração familiar. Mas existe um pai, né? Como tu disse, não existe, a mãe não tem como fazer sozinha. Então existe um pai e é importante que ele seja identificado e que ele também cumpra os seus deveres com essa criança, né? Mesmo perante a lei, ou se conseguir conviver, se tiver uma boa convivência, muito melhor. Mas se não, é um direito da criança saber quem é o seu pai, né? E é um direito saber e poder conviver. E também ter, enfim, o respaldo todo judicial, né, em relação a isso. Mas, hoje em dia, muitas formas de família acabam trazendo novas formas de se pensar esse lugar, né? Mas o projeto tem por base realmente resgatar a importância e a responsabilidade desse pai. Sim. Seja ele qual for, onde estiver, né? Como entrou na vida dessa criança, né? Sim. E o projeto especificamente é um trabalho que, né, quando a gente vai fazer um contato com essas mães, é numa situação já dada, né, Leandro? Então ele tem um cunho também de promover ideias e de, como a Michele estava dizendo, das questões de paradigma, mas a gente com todo zelo, com todo cuidado e com todo carinho, poder acompanhar cada história, entendendo que sempre uma mãe vai fazer o melhor possível. Claro, claro. E esse pai, muitas vezes, ele nem sabe que é pai da criança. Então, assim, são histórias que geralmente têm uma dor associada. Então, a gente entra como o trabalho da psicologia, já que a gente é um profissional que trabalha com a ética do sigilo. Cada caso que nos chega é um caso que fica preservado
e que é acolhido com todo respeito, onde a gente dá as mãos para essa pessoa, para essa família que se originou sem pai, esse amparo para poder ver quando é possível ou não e de que maneira que esse pai pode entrar. Com certeza, até daqui a pouco reconstruir toda uma relação. Quando é possível. Cada caso é um caso, ele precisa ser examinado de forma estritamente particular. Né? Particular. E veja que o projeto ele acontece com diversos setores, é uma rede que está sendo, que está aparelhada, que está montada. Nós temos a promotoria da infância e da juventude, a doutora Cláudia Fórmulo Rendel aqui no nosso município, a defensoria pública. Então, claro, esses órgãos, a promotoria, a defensoria, daqui a pouco entram mais com a questão da aplicação da lei, esse lado burocrático, tem problemas, retira a criança da família, enfim, toda essa questão legal. Tem um lado da educação, da Secretaria de Educação, que também tem esse papel de formar o aprendizado, o processo de ensino e tudo mais. E ali do outro lado que vem as profissionais da psicologia, ou os profissionais da psicologia, no caso a Elopsi também, que está junto até por essa questão da pedagogia da escuta, de ouvir. Muitas vezes as pessoas necessitam desabafar. Encontrar alguém para falar e daqui a pouco, a partir de um desabafo e de algumas orientações, é possível trilhar um caminho mais adequado. Esse caminho não significa dentro da metodologia tradicional, mas daqui a pouco frisando da importância eu sempre digo que da corresponsabilidade, né? É nesse sentido que entram os profissionais da psicologia, né? É nesse sentido, podendo escutar cada caso, auxiliar, intervir e dar as mãos para essas mulheres e para esses jovens, para essas crianças também, no resgate de uma parte importante da sua história quando é possível. E, num sentido mais amplo, na construção no nosso município de uma perspectiva de responsabilização da paternidade. Então, acho que é muito importante para os pais que estão escutando, aqueles que sabem que têm filhos que não assumiram, e para aqueles que estão, de alguma maneira, por aí, exercendo sua liberdade, se darem conta que isso pode gerar em filhos que são responsabilidade depois para uma vida inteira. Dizer para esses homens o quanto a importância deles é fundante na vida de uma pessoa. Né? Não é indiferente na vida de um sujeito ter ou não ter um pai. Isso é algo importantíssimo. Né? E eu acho importante até falar, não sei... Acho que depois podemos tocar um pouquinho, entrar na questão do Luiz Fernando Derich também, mas, Michele, como é importante essa questão da paternidade. Uma vez pai, para sempre pai. A gente não descarta a paternidade porque não deu certo um relacionamento, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não, a paternidade é para sempre. Então, seja um pai presente no que você possa. O pai também tem uma contribuição na formação daquela criança, daquele jovem, daquele cidadão para o futuro. A mãe de igual forma. E eu acredito, e vocês na área da psicologia podem testemunhar ainda mais, que uma criança, quando que há um distanciamento, eu não estou dizendo afetivo, mas um distanciamento de responsabilidade de pai e de mãe, a criança sente bastante, né, Michele? Sente, com certeza sente. Eu trabalho bastante com famílias e com casais em específico, e a gente ouve muito assim relatos, né? Eles vêm em consultório particular e eles trazem os filhos inconscientemente junto, né? Porque toda a relação da família, tudo vai reverberar na educação e no futuro dos seus filhos, né? Quando uma criança nasce, ela não tem nada. Tudo ela aprende no interior da sua família, ou onde ela vai ser criada, né? Gerada. Sim. Então, é muito importante essa figura, porque a gente, como a Gisele falou antes, a gente vê uma glamorização do papel da mãe, né, de mães que se colocam como mães e pais, que ótimo, né? Mas para a criança talvez aquele pai fez falta, né? Talvez para essa criança ter tido um pai e uma mãe fosse diferente, né? Do que ter só uma mãe, assim, né? Sim. Por mais que, nossa, tem mulheres muito guerreiras e tudo mais, mas assim, não descarta, como tu também disseste, não descarta a importância do outro. Claro, né? A gente nunca vai suprir 100% a necessidade
do outro, vai da outra preencher pessoa. uma lacuna, mas nunca na sua integralidade. Nunca na sua integralidade, porque cada um é único, né? Sim. E cada um faz o seu papel do seu modo. Então eu costumo dizer também muito para os pais e até para essas mães que a gente tem escutado nessas histórias, que todo mundo fez o seu possível, né? Que cada um fez o possível, o que podia, o seu melhor naquele momento. E isso não quer dizer, foi bom, foi ruim, eu errei, Não. Foi o que foi possível e o que a pessoa com certeza fez do seu melhor. Porque ninguém faz, eu vou fazer isso para prejudicar o meu filho. Nunca. Né? Mas é porque às vezes existem outras histórias, outras coisas mais difíceis por trás, que fazem com que a pessoa aja daquele jeito naquele momento. E tudo bem. Né? Mas acho que a ideia do projeto é bom poder fazer diferente também daqui para frente. Né? E poder fazer diferente para esta criança em específico. Claro. Conhecer a sua história, saber por que isso aconteceu, quem é o seu pai e fazer diferente lá na frente quando for pai também. For a sua vez, né? Quando for a sua vez, com certeza. Acho muito importante colocarmos também, não dá para generalizar, mas em muitos casos a criança ou o filho, eu vejo que um filho, o primeiro espelho que ele vai ter para a vida dele é dos seus pais. Com certeza. É da mãe e é do pai. Daqui a pouco pode ser um pouco mais da mãe, um pouco mais do pai. Não vou entrar no mérito. Mas os dois vão estar um pouco retratados na vida desse filho, né? Com certeza. Diretamente, né? Porque é o teu primeiro espelho, né? A primeira... Então, outra coisa que eu sempre falo para os pais é no sentido de não diga uma coisa e faça outra. Sim. Porque eles vão se espelhar no teu exemplo. Então, dê um bom exemplo também, né? Talvez não precisa falar, dê o exemplo, né? Exatamente. O exemplo por si só fala, né? Exatamente. Porque assim como essa pessoa, algumas vezes, teve uma relação difícil com os seus pais, no momento em que ela tem um filho, ela tem a possibilidade de reeditar essa relação e melhorar, fazer aquilo que ela realmente gostaria que tivessem feito por ela, por exemplo, né? Por isso que é muito rico esse momento. É verdade. Nós vamos para o nosso espaço de apoiadores. Em seguida a gente volta com a parte final do programa Cidade Aberta, aqui na TV Cidade Farroupilha. Hoje com a presença das psicólogas que integram a Elopsi, psicólogos associados em Farroupilha, a Gisele Dalzocchio Montemeso e também a Michele Lucchesi, que estão com a gente aqui nos estúdios falando sobre o projeto Pai Presente. Olha que projeto bonito, que projeto que realmente nos faz pensar. E é um projeto que eu diria que cai bem até para aqueles pais que estão dentro do modelo tradicional de família presente. Aí a gente nunca faz tudo, nós sempre podemos agregar alguma coisa. Então, que bom poder agregar. E olha, o maior investimento que um pai ou que uma mãe deixam para o seu filho é o legado, é o exemplo, é a educação. Vale a pena porque é o futuro que está sendo plantado. A gente volta em seguida com o programa Cidade Aberta de hoje. Bob's Caxias do Sul, um empreendimento do Grupo Feltrin. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul.
Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados. Inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 356. WhatsApp 054 99990 0073. Consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, sala 304, fone 3261 3331. Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. Já estamos de volta com o programa Cidade Aberta, nosso programa de entrevistas, os assuntos do momento, o cotidiano é pauta constante. O Cidade Aberta está no ar com o apoio cultural do Bob's Bento Gonçalves, um empreendimento do Grupo Feltrin. Aquele lanche de todas as ocasiões você encontra no Bob's Bento Gonçalves, tem o Bob's Caxias do Sul também, empreendimentos do Grupo Feltrin. Nossas convidadas no dia de hoje, as integrantes da Elo Psi, psicólogos associados de Farroupilha, a Gisele Dalzocchio Montemeso e também a Michele Lucchesi, que estão com a gente aqui nos estúdios falando sobre o projeto Pai Presente. Acho que é importante, Gisele, também falarmos um pouquinho sobre a tese defendida, situarmos um pouco melhor sobre o Luiz Fernando Oderich, o que ele também chamou a atenção, porque viveu na prática, ele teve um filho que foi assassinado, o caso não foi clareado, não foi elucidado, e ele traz uma contribuição para a sociedade, né? Traz, né? A gente entende que é uma pessoa assim iluminada, porque pôde de alguma maneira sublimar uma tragédia na vida dele, numa ação de cunho social. Ele e a atual presidente da ONG, que é a Paula Iores, que teve o filho Germano assassinado com 13 anos em Caxias do Sul, são pessoas que trabalham nessa ONG, que além desse braço do Pai Presente, tem também um braço importante, que é no combate à impunidade. A ONG luta por punições severas para crimes hediondos e por uma revisão da legislação penal no Brasil. O Oderich, no momento do luto dele, fez uma pesquisa aqui no Brasil e chegou a uma conclusão interessante, né? Geralmente se aponta como causas para a criminalidade, para a violência no nosso país, a questão da desigualdade social e da educação deficitária. E o Oderich fez uma pesquisa muito interessante, onde ele chegou numa conclusão que pelo menos metade da criminalidade não se deve a esses fatores. Ele coloca que o Brasil foi um dos últimos países, né, de cultura ocidental onde entrou a pílula anticoncepcional. Um país que ficou muito atrasado com relação a outros países nesse sentido. E depois da Revolução Sexual, da década de 60 ali, houve um movimento, depois do primeiro carnaval na Bahia, de liberação, né, onde as mulheres
enfim, pela liberdade sexual, acabou acontecendo uma explosão muito grande de gravidez, né? Indesejada, não planejada. E exatamente 18 anos depois desse primeiro carnaval, houve um expressivo aumento da criminalidade no Brasil. Né? E um aumento expressivo de pessoas sem o nome do pai no registro. Então, o que ele coloca, né, é que, na verdade, a educação só melhorou, a distribuição de renda só melhorou, apesar de que a gente sabe que não está nada bem ainda. O Brasil ainda tem muito que andar. Ainda temos desigualdades. E aí ele tem 2 livros, né? Ele tem um livro que se chama Os Filhos da Mãe, que é uma provocação, né? Onde ele fala da história do nascimento do projeto Pai Presente em São Sebastião do Caí. E um outro livro que se chama O Beijo Gelado, Paternidade Irresponsável, a Tragédia Brasileira, que é onde ele coloca todos esses dados. Então isso é o movimento dele e, enfim, a gente acredita importante esse trabalho de muita relevância e a Lupsi está colaborando no município para que isso aconteça. Com certeza. Até movimentando toda essa estrutura da própria sociedade, porque é importante, né? Não é só a Lupsi, mas enfim, está se construindo uma rede. Hoje tem a promotoria, tem a defensoria, tem a Secretaria de Educação, tem a Lupsi, daqui a pouco outras partes também podem entrar para trabalhar essa questão da educação. É um projeto, eu diria, acima de tudo, de educação e de amor. Com grande amor, né? Porque quando se fala nesse sentido da responsabilidade, e o propósito do projeto Pai Presente é dar aos filhos que não conhecem o seu pai, que não sabem quem é o seu pai, a questão da paternidade. Parece uma coisa tão simplória, não, mas é muito mais profundo, né? Muito mais profundo, com certeza. Porque esse pai faz um papel indescritível, né, na vida de um filho, assim. É bem aquilo que a gente falava antes de existiu um pai em algum momento, né? Por que ele sumiu? E como resgatar essa relação, né? Acho que quando a gente fala pai presente, é para que esse pai esteja realmente presente na vida de um filho, né? Como a Gisele disse antes também, a gente não pode exigir que ele tenha uma boa convivência, porque a história de cada um vai ditar aí como vai se desenrolar essa continuidade. A continuidade, né, dessa relação. O desdobramento desta relação. Exato. Mas é de fundamental importância a criança saber quem é o seu pai, né? Por mais que ele não seja um pai presente na vida, mas que ele seja presente no papel. Que a criança saiba de onde ela veio, qual é a sua origem, né? Porque ficar sem um registro, gente, é um furo na história da pessoa. Se perdeu, né, uma parte da história, né? Fica um vazio, né? Tá capenga. Exatamente. Fica capenga, né? Fica um vazio, né? E tanto que as pessoas passam anos buscando essa informação, muitas vezes, né? Porque o que a gente ouve, inclusive, de algumas mães é assim, bom, eu não tive um pai presente na minha vida, porque ele nos abandonou. Mas eu faço a questão que o meu filho conviva com o seu pai. Embora talvez ele não tivesse no registro, por alguma questão documental, enfim, mas que agora a gente pode auxiliá-las também por ter a promotoria e a defensoria nos auxiliando, a gente consegue encurtar esse processo, né? Facilitar esse processo para essas pessoas em específico, que talvez nunca procuraram, por achar que era muito burocracia, que era difícil, que não iam conseguir. E agora a gente também possibilita esse diálogo, né, entre essas pessoas e o Poder Judiciário, de uma forma geral. Com certeza. E é importante citar também, as pessoas podem estar se perguntando, mas vem cá, não, Farroupilha não precisa disso, esse problema é um problema mais de grandes centros urbanos, de regiões em que o grau de vulnerabilidade social possa ser maior. Não, calma. Muito pelo contrário, nós também temos casos aqui, podemos ter casos, acredito que sim, menores que outras regiões com uma vulnerabilidade social maior, mas nós não podemos dizer de que nós somos uma ilha e não nos afeta. Sim, nos afeta também, né? Porque é um problema que se evidencia na sociedade como um todo, né? Sim, porque ele é um problema, uma questão social, ele não é uma questão ligada ao poder aquisitivo das pessoas. Sim. Né? Não é porque onde tem mais vulnerabilidade vamos ter mais casos. Talvez. Nem sempre, talvez sim, sempre, talvez não, né? Mas não é uma regra. Não é uma regra, né? Tanto que a nossa ideia é poder
passar nas escolas municipais, nas escolas particulares, depois escolas de educação infantil, né, para fazer realmente o todo, assim, né, abordar... Dar um corpo ao projeto, né? Abordar todas as pessoas que puderem se beneficiar desse projeto, né? Sim, com certeza. Também empresas, né, centros comunitários, né, de alguma maneira a ideia do projeto é andar a passos largos e por muito tempo na nossa cidade. Há um longo caminho a ser percorrido. Há um longo ainda, caminho né? a ser percorrido, e eu ia colocar também uma coisa que me parece muito importante, assim, todos nós, a gente conhece, a gente tem, ou nas histórias particulares da gente, ou a gente conhece pessoas muito próximas, família, ou amigos. Ou na família, ou amigos, que por alguma razão tiveram esse desencontro, e às vezes acontecem esses encontros ao longo da vida, né? Lá com, né, já casado de novo, com uma família, e descobre que tinha uma filha, e consegue, né, fazer contato, incorporar. Quantas histórias dessas a gente acompanha, né, Michele, no consultório, e a gente entende, assim, que emoção que é poder partilhar dessas histórias também, para que as pessoas saibam que nem sempre os finais são felizes, mas tem muitos finais felizes também por acontecer nesse sentido. Com certeza. Bom, eu quero já, encaminhando a reta final do programa, deixar os últimos 3 minutos à disposição da Gisele, também da Michele, e quero fazer uma referência também assim, ó, não seja um pai que dê presente, seja um pai presente, né? Um pai presente não é um pai que dá para os seus filhos, eu diria que isso tanto para a mãe também, que dá para os seus filhos tudo que ele quer, enfim, compensa a ausência com materialidades. Tudo é importante, mas nada é mais importante do que a presença, do que estar ali, do que acompanhar, do que sentir, por exemplo, o calor humano, lado a lado. Acho que isso é fundamental. E a gente sabe que hoje a gente trabalha, a gente corre, a gente tem compromissos. Se você não pode estar 3 horas com o seu filho, se você puder estar 15 minutos, qualifique esses 15 minutos enquanto você estiver com ele, né? Quero deixar a palavra final à disposição de vocês. Michele. Bom, a gente agradece muito o espaço, né? Acho que a Elopsi se engajou muito nesse projeto, e como disse a Gisele, a gente tem um caminho muito longo ainda a percorrer. Então, qualquer órgão, né, qualquer instituição que quiser nos auxiliar nisso, né, acho que será bem-vinda, porque a gente ainda tem muitos braços aí, né, para abrir e para encontrar, enfim, pessoas e mudar histórias, futuros, né, que a gente possa mudar isso na nossa cidade, na nossa realidade. Acho que é muito rico. E agradecer muito ao espaço, né, aqui na TV, para a gente poder vir e falar desse projeto tão bacana e poder disseminar ele por aí, né? Não restam dúvidas. Obrigado pela presença, Michele. Até uma próxima oportunidade. Gisele, também te agradeço. Tua mensagem final aos nossos telespectadores. Muito obrigada pelo espaço, Leandro. Dizer para as mães que vão ser chamadas nesse projeto, que possam, né, nos encontrar sem receio, de que a gente, né, gostaria muito de poder ampará-las, acolhê-las, escutar a história de vocês na singularidade, ajudar quando possível e da melhor maneira. Aos pais, o apelo de que realmente se presentifiquem na vida dos seus filhos, que assumam a importância da sua função, o legado, né, do seu sangue, do seu nome, e da sua presença na vida de uma pessoa. E a comunidade da nossa cidade, de fato, que abre suas portas quando o projeto chegar, nos auxilie, e como a Michele falou, a gente está aberto à colaboração, ao empenho da cidade, e vamos todos juntos, não é um projeto só dessas parcerias aqui, é um projeto de todos nós. É isso, Leandro, muito obrigada. Obrigado pela presença, obrigado a Gisele Dalzocchio Montemeso, também obrigado a Michele Lucchesi, são psicólogas associadas à Elopsi aqui no município de Farroupilha. Fica a gratidão também nossa à Elopsi, na pessoa da Vanessa, que tem se esforçado muito, e a Elopsi vai estar mais presente aqui na programação da TV Cidade, também tratando sobre diversas temáticas. Nós precisamos conversar mais sobre nós,
sobre nós, sobre o ser humano, e com certeza estas abnegadas profissionais sempre podem nos ajudar. Hoje o tema foi o projeto Pai Presente, que é um projeto que está, eu diria ainda, engatinhando aqui no nosso município, mas que vai com certeza dar muitos frutos. Ele requer de abraços, de pessoas que encampem, que apoiem. É um projeto também que visa um mundo melhor, visa uma responsabilidade, sermos cientes das nossas responsabilidades, dos nossos compromissos também. Os pais têm sim uma grande responsabilidade, as mães também têm. Eu particularmente não gosto quando se atribui mais a um e menos ao outro. Os dois são importantes, então o complemento, o somatório de tudo isso é o resultado final. Ficamos por aqui com o programa Cidade Aberta de hoje. Muito agradecido a todos vocês que nos acompanharam. Até a nossa próxima edição aqui na TV Cidade, a TV que mostra o que acontece em Farroupilha.